Voltando com a edição desta terça-feira do Pecuária e Mercado, e agora a gente vai para o nosso quadro Na Ponta do Lápis, para a gente falar um pouquinho sobre custos de produção. E olha, a gente fala de custos de produção e para isso a gente chama o Paulo Dias, ele que é CEO da Ponta Agro e eles fizeram todo um levantamento do indicador ICAP e que mostram que as margens aí estão historicamente mais baixos nesse ano. Paulo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso site, é sempre um prazer te ter. Oi, Andressa, bom dia, né? Não almoçamos ainda, né? Bom dia a todos, é sempre bom estar com você e colaborar aí com conhecimento para toda a cadeia pecuária, né? Exato. Esse ano a gente pode dizer que foi um ano de alívio nessa parte de custos para alimentação animal, especialmente quando a gente fala do milho. Tivemos uma super safra e isso acabou contribuindo para uma redução dos preços e o produtor conseguiu ter uma margem melhor com esse custo menor da alimentação? Andressa, esse ano começou com muitas expectativas, né? Expectativas muito altas ali em relação a um ano com fortes emoções, né? Com safra alta, com a ideia de que a gente tivesse realmente uma redução grande aí do custo da arroba produzida, da diária alimentar, mas ao longo do ano aí a gente viu que a gente teve realmente uma diminuição, favorecendo um pouco da lucratividade aí, de recuperação financeira que os pecuaristas de animais confinados, principalmente, obtiveram esse ano frente aos outros anos, mas isso aí se esperava um pouco mais, né, dada a super safra de grãos, né? Mas nas diárias de boi, em sua maioria, a gente teve aí em relação ao ano passado, 16% abaixo no Centro-Oeste, nos dias nas diárias alimentares, e no Sudeste apenas 1,21% aí em relação ao ano passado. Isso porque o Sudeste trabalha um pouco mais com coprodutos, né? E o Centro-Oeste com alimentos como milho, alimentos mais nobres ali, como um todo. Certo. Ô Paulo, você viu, com essa questão do coproduto, a gente fala do DDG, DDGS, são produtos que realmente são muito mais baratos e alguns agrônomos falam que entrega até mais eficiência para o animal. Você está vendo esse aumento das pessoas buscando mais o DDG para compor ali a alimentação dos animais? Sim, Andressa, os animais, o bovino e o ruminante, de maneira geral, né, são seres fantásticos, né, conseguem aproveitar aí de coprodutos aí que realmente seriam eliminados aí, seria difícil de ser eliminados, transformando isso em alimento nobre aí, como é carne e leite em sua maioria. E o que a gente tem visto é grandes movimentações no Brasil para perto dessas plantas de produção de DDG, para grandes produção intensificadas de engorda de boi, né? Então, ao longo do tempo, a gente viu que realmente a pecuária brasileira veio se moldando para onde tem alimentação. E realmente essas novas plantas aí que têm surgido têm trazido aí ao pé dela grandes plantas de confinamento. Então, e a gente vê entrando na dieta cada vez mais esse coproduto aí das melhores, de formas variadas ali como um todo, né? Uhum. E Paulo, você tem uma ideia da diferença que é, o produtor comprar um milho para o DDG? Quanto que seria essa variação? Aqui agora eu não tenho essa percentagem assim propriamente dita, né? Mas a gente vê aqui quando a gente compara Centro-Oeste com Sudeste, por exemplo, assim, né, Andressa? Vamos voltar um pouquinho lá atrás, né? Toda vez que a gente usa coproduto, de certa forma, não sendo um alimento nobre ali que a gente tem acostumado, os nutricionistas estão acostumados a trabalhar, como milho-grão, a gente sempre tem um desafio na dieta como um todo, né? Não estou dizendo que esse coproduto é ruim, na verdade é excelente o DDG, né? Mas a gente tem um grande desafio no uso de coprodutos, de maneira geral, pela sua disponibilidade no mercado, que às vezes ela não é ao longo do ano, ela tem faixas ali, sazonalidades ali ao longo do tempo, então o nutricionista tem que estar mudando a sua dieta sempre ali, de acordo com essa disponibilidade de coprodutos, e tem um desafio maior na quantidade de ingredientes dentro da dieta, então você pega dietas do Sudeste aí, chega até dietas com 16 ingredientes de alimentos, em relação à dieta do Centro-Oeste aí, que tem quatro, cinco alimentos ali no máximo. Então, é muito desafiador quando eu trabalho com produtos ali, em sua maioria, né? Mas a região Sudeste,
tem mostrado aí o uso a alta eficiência do uso desses produtos, graças aí a um pouco a expertise dos nossos produtores aí, de confinadores nessa região e dos nutricionistas nessa região, né? Mostrando aí nos nossos índices aqui um desempenho e uma margem de lucro até maior do que a região centro-oeste, que trabalha com animais mais nobres e, consequentemente, com alimentos mais nobres ali, de certa forma. Então, mesmo com esse desafio de coprodutos e qualidade animal na região sudeste, essa região consegue obter um pouco mais de margem ali como um todo do que a região centro-oeste. E Paulo, quando a gente faz essa comparação de custos alimentares, se a gente parar para pensar com o mesmo período do novembro do ano passado, como que tá essa margem? Tá com folga? Os preços ali estão mais atrativos aos pecuaristas do que a gente olhar para um ano atrás? Andressa, a gente teve um ano formidável aqui na comparação da lucratividade do confinamento frente aos outros anos, né? Nas nossas bases de cálculos aqui, hoje, por exemplo, nesse último mês, a gente tem clientes aí com margens até de R$ 900 aí por cabeça, dado visto ao nosso indicador aqui de maneira geral. Mas, em média, a gente tem uma arroba produzida aí mais barata, né, ao longo do ano aí como um todo, na casa aí de 194, R$ 184 mais ou menos é o que vem sendo produzido, dando uma margem de recuperação aí até um pouco do ágio aí da sua reposição como um todo no confinamento. Então, esse ano é um ano que realmente o confinador não tem o que reclamar. Mas a gente tem que lembrar que o confinador vem passando aí por anos anteriores de baixa lucratividade. Então, é um ano de recuperação para enfrentar o ano de 2026, né? Com tantas incertezas aí que a gente que pode vir aí a roubar um pouco a lucratividade do ano que vem, né? Principalmente no quesito a reposição aí sendo mais cara. Exatamente. Inclusive, Paulo, estava falando aqui com o analista anterior, aqui na edição, porque eu tenho acompanhado muito relatos de alguns produtores, especialmente soja, milho, com o atraso do plantio da soja em algumas localidades, eles falaram, a gente não vai investir no milho no próximo ano. Então, isso já acende um alerta também, se a gente parar para pensar no ano que vem com relação aos custos? Bem, Andressa, assim, a gente não tem, como é que se diz, por tudo que a gente analisa aqui, nós não temos grandes surpresas, assim, com a visão da modificação dos preços de dietas, tá? Até o momento, pelo que a gente analisa, segue aí, estável, pelo menos nesses 2, 3 meses aí, até a safrinha, né? Sempre assim, né? Na safrinha a gente tem um ponto de corte ali e uma mudança de patamar. E aí, tendo isso em vista, eu não vejo aqui nada que possa impactar o custo da diária aí, fortemente. Lembrando o seguinte, tá? Que o custo da diária alimentar também é impactado pelo tipo pelos dias de confinamento que o animal tem. Então, por exemplo, animais com menos dias de confinamento comem dietas com mais volumoso e dietas mais baratas. Automaticamente, a gente tem uma quantidade de consumo animal menor. Então, com a dieta mais barata. Aí a diária alimentar fica mais barata. Vamos dar um exemplo aqui clássico, né? A gente começou a enfrentar agora o período de chuva, onde desacelera a taxa de reposição do confinamento em sua maioria. Ou seja, até o mês ali de outubro, a gente veio com grandes entradas de boi dentro do confinamento. De outubro, nas primeiras chuvas ali, outubro, novembro, a gente começa a decrescer isso, ou seja, a taxa de reposição, as entradas dentro do confinamento diminui e aí, consequentemente, eu tenho mais animais com mais dias de confinamento dentro, consumindo alimento. E aí aumenta-se um pouco mais a diária alimentar como um todo, porque eu tenho animais mais pesados ali comendo como um todo, né? Se a gente comparar aí centro-oeste e sudeste, o centro-oeste diminuiu a sua reposição de entrada de boi frente ao sudeste, e aí o sudeste agora se mantém um pouco ali, equalizando ali as suas lotações para enfrentar o período de chuva, né? Então, isso também impacta um pouco a diária alimentar. Exatamente. E Paulo, já reforço que no ano de 2026 o Notícias Agrícolas quer contar ainda com todo a análise de vocês de custos de produção aqui no programa do Pecuária e Mercado. Bem, Andressa, eu estou sempre à disposição, né? É importante a gente estar trazendo conhecimento para que nossos pecuaristas aí, toda a cadeia, possam enfrentar e fazer uma pecuária cada vez melhor aí para o Brasil e para o mundo, né?
conte sempre com a gente aqui, porque nós estamos à disposição. Exatamente. Eu agradeço a sua participação e, claro, vou continuar convidando para voltar mais vezes para a gente ir pontuando todo esse cenário de custos da alimentação na pecuária. Obrigado, Andressa. Um abraço a todos.